Fala pessoal, começando mais um programa aqui do Frota, um podcast, hoje muito especial. Eu já tinha convidado ele já há algum tempo e hoje ele está me dando a honra, o prazer de recebê-lo aqui. Lembrando a vocês que nós estamos em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também nos nossos canais, né, nos canais fechados, na Vivo, na Claro, enfim, também na NET. É uma pessoa muito especial que tem gerado aí uma discussão muito grande em torno da política do nosso país. O Sérgio Moro está aqui, ex-ministro, juiz sempre, será sempre juiz e para mim também será sempre ministro. Muito bom tê-lo aqui, muito obrigado. Pela honra de recebê-lo aqui. Tá tudo bem? Tudo certo, tranquilo? Obrigado, Frota, pelo convite, é um prazer estar aqui. E às vezes a gente tem problema de agenda, coisa assim, mas eu falei, a gente tarda, mas não falha. Não, muito Vem aqui bom. Prestigiar o seu programa. Um prestígio para a gente estar recebendo foi você ótimo, aqui. Foi ótimo. Eu quero começar com uma pergunta que o Brasil inteiro tem perguntado. Por onde eu passo, as pessoas me perguntam isso e, sinceramente, eu não consigo responder de maneira muito clara. Agradecer também o Felipe, que trabalha contigo, está aqui hoje também, que foi uma das pessoas que ajudou a trazê-lo aqui. Em que momento, Sérgio, você está no Podemos, recebe uma ligação e vai para o União? Em que momento e o que te falaram para te convencer a sair do Podemos? A Renata Abreu é muito minha amiga, conversei até com ela sobre isso. O que te falaram para você poder sair do Podemos, vai para o União, né? E ali no União, eu acho que grande parte do país pensava, né, que você poderia ser o candidato a presidente. Certo. E hoje nós temos o Luciano Bivar, que é amigo meu, né, que teve, aliás, uma participação, depois eu posso até te falar sobre isso, uma participação incrível na minha expulsão do PSL, quando o Bolsonaro pede a minha expulsão, pede a minha cabeça. Eu devo muito ao Luciano Bivar hoje estar no PSDB. Eu queria saber quem te ligou, se você puder falar, e o que te falaram para te convencer, para te levar para a União. E depois, quando você chega na União, algumas semanas depois, anunciam o Luciano Bivar como candidato. Porque até então você era, ou né? Não sei mais, é tão confuso isso, tá certo. Mas um candidato que tinha um potencial grande para ser o presidente do Brasil. Né? Eu tenho uma gravação aqui agora da minha esposa dizendo, manda um beijo para ele e fala que ele é o meu candidato. Né? Ela acabou de me surpreender com isso, inclusive. Então eu queria saber, porque as pessoas me perguntam isso. Tá bom. Não, primeiro um abraço para tua esposa, Fabiana. Né? Fabiana, obrigado aí pela confiança. Na verdade não foi bem uma ligação, né? Na verdade, qual que foi a minha percepção ali? Eu vim, né? Eu estava fora do Brasil, estava no exterior, vim convidado pelo Podemos, e a minha percepção foi, né, depois de todos esses meses, que para a gente conseguir vencer essa polarização, a gente precisava trabalhar para ter uma candidatura de centro, né, democrático, como estão dizendo, eu utilizo essa expressão, ou unificada, ou dentro de um partido grande. E o Podemos tem todos os agradecimentos em relação ao Podemos, né? Poderia até fazer algumas críticas e tal, mas acho que não tem nada a ver ficar falando isso. Sem dúvida. Mas, sinceramente, eu entendi que havia necessidade de fazer esse movimento na direção do União Brasil para buscar esse projeto ali dentro do União Brasil. Um partido grande, no partido grande, com estrutura, com tempo de TV. Porque, na verdade, essas eleições agora, presidenciais, vão ser uma guerra. Sim. Lamentavelmente, né? O que a gente queria que fosse uma eleição mais democrática, normalizada, de debate. E o que a gente está vendo que vai ser uma guerra. E nessa guerra, ou você tem as armas, entre aspas, né? Senão o pessoal daqui a pouco já vai falar que a ONG da... Ou você tem os instrumentos necessários, vamos colocar dessa forma, ou você não tem e vai se arrebentar. Então, o movimento foi nessa direção. Dentro do União Brasil, não posso chegar lá, eu sou o dono da bola e eu resolvo tudo dentro do partido. Então, é uma construção. A gente está trabalhando nessa construção. O pré-candidato é o Luciano Bivar, a gente apoia lá o Luciano Bivar. Nessa posição dele, estamos construindo o nosso caminho ali dentro do União Brasil.
Tá? Mas a ideia sempre permaneceu a mesma, a gente ter uma alternativa, ter uma construção para poder, se Deus quiser, vencer a polarização. Mas isso frustrou você? Você sair do Podemos, chegar no União, que é um partido grandioso, um partido que tem dinheiro, um partido que vai ter muito tempo de televisão, como você falou. Você foi para lá, você foi achando que você seria o candidato, te prometeram isso, ou você foi para lá porque você sai do Podemos como o candidato a presidente. Mas no Podemos, né, Frota, a minha percepção ali que não teria como, você não teria sustentação para chegar. Não teria como. O que a gente conseguiria se a gente tivesse alguma coligação com o Podemos. Eu entendi isso, claro. Mas nessa própria discussão que estava tendo PSDB, União Brasil e o MDB, o Podemos estava isolado, estava sendo deixado de lado. Sem dúvida. E aí, assim, como é que você vai fazer? Quem estava coordenando essas discussões era principalmente o Luciano Bivar. Perfeito. Né? Então, vamos lá, vamos tentar construir. Claro. E é o que a gente está tentando fazer, está tentando lá construir. Agora, não necessariamente você vai seguir esse caminho de ser o candidato à presidência do partido. O pré-candidato é o Luciano Bivar, estão apoiando o Luciano Bivar. Isso não te frustrou? Olha, eu acho assim, a ideia, se for para concorrer, né, à presidência dentro do Podemos, não ia dar certo. Não, sim, eu tá? sei disso. Mas então é essa a ideia de você tentar construir algo diferente. Não, sem dúvida. E o Luciano Bivar é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, mas a gente entende que o Luciano Bivar e o seu nome, entre você e Luciano Bivar, o país escolhe o Sérgio Moro. Eu entendo isso e o Luciano sabe disso também. Né? E de repente começa uma construção que o país ficou sem entender. Eu nem vou pedir para que você continue esse assunto, porque você está hoje no União, então deixa que o aço, eles sentem o aço aqui em mim. Mas a verdade é essa. A gente vê hoje o Luciano, né, que é meu amigo, mas o Luciano Bivar, ele tirou a sorte grande quando ele aluga o PSL para o Bolsonaro, e depois o Bolsonaro também queria se apoderar do PSL, e foi isso que fez o Luciano Bivar inteligentemente, porque o Bolsonaro teve o PSL até o domingo da eleição. Quando amanheceu na segunda-feira, por força contratual, já voltava para o Luciano Bivar. Mas eu entendo e vou seguir aqui com você. Dia 19 de julho de 2019, nós passamos por uma situação. Eu já tinha terminado o meu trabalho na Câmara, já estava praticamente na rua para pegar meu carro. Alguém passou por mim e falou assim: estão atacando o Sérgio Moro lá dentro da comissão. E aí eu voltei correndo, não deu nem tempo de colocar a gravata certa. O Zeca Dirceu estava junto com outros deputados lá da esquerda, estavam ali naquele momento, não sei se você vai lembrar, mas eu entrei no momento ali no meio daquela confusão, pego o Sérgio pelo braço e falo: vamos embora daqui, eu vou te tirar daqui. E você levanta, pega as pás e a gente sai e vai embora, porque virou ali um apedrejamento covarde virtual, gente mandando para eles pela internet para te atacar e etc e tal. Como que é para você isso? Como é que você conviveu com essa situação, esses ataques todos esses anos? Porque assim, você passou pela mesma coisa que eu passei. Né? Eu comecei bolsonarista, apoiei o Bolsonaro em determinado momento, e como a entrevista hoje é contigo aqui, o bate-papo, eu não vou ficar me prolongando aqui, me alongando em falar o que aconteceu comigo. Mas eu me senti traído, fiquei desconfortável porque o discurso mudou, não era mais o combate à corrupção, a gente apoiou muito as suas ideias e etc e tal, e de repente, quando ele chegou lá, a coisa mudou. E aí, Frota traidor, traiu o Bolsonaro e etc e tal. O cara que mudou 9 vezes de partido do Bolsonaro. Eu queria que as pessoas soubessem disso. Porque quando fala, você saiu do PSL e foi pro PSDB. O cara mudou 9 vezes de partido. Então, eu acho que você não pode se apegar a isso. Mas você, né, do céu ao inferno,
né? E uma coisa que aconteceu também contigo, igual aconteceu comigo, foi que você foi padrinho da Carla Zambelli, né? E fez aquela festa toda, aquela situação toda, e de repente foi a primeira na lista ali a estar te atacando, como aconteceu comigo também, que fui eu que defendi a Carla quando ela foi com uma comitiva de deputados para a China. O Olavo de Carvalho começou a atacar a Carla Zambelli a ponto dela ter uma crise lá, querer voltar e etc e tal. Disseram que ela foi lá conviver com a espionagem da Huawei, uma série de coisas. Como é que é para você isso? De repente você é um ídolo e aí de repente você se torna para eles, para aquela bolha, né, um cara que eles falam que traiu. Eu sei que não traiu, mas eles falam que traiu. Não, acho que você pode ter flexibilidade em muitas coisas. Agora você não pode ter flexibilidade moral. Então você tem que ter coerência naquilo que você pensa e naquilo que você defende. Eu, na verdade, nunca fui bolsonarista, né? Eu na verdade, era juiz da Operação Lava Jato, tive lá o meu trabalho e a gente aplicou a lei. Podem falar o que quiserem e tal, mas assim, a Petrobras, a gente sabe que foi saqueada durante os governos do PT, foi uma roubalheira generalizada no país e a gente aplicou a lei e foi vendo as pessoas lá cumprirem as consequências de violar a lei. E quando é corrupção, tem que envolver prisão mesmo e devolução do dinheiro. Então, sempre seguir nessa linha. Aí fui convidado para o governo, para um projeto, que era um projeto que ia ser construído para o país, não é um projeto para o presidente. Eu não sou um serviçal, não sou um servo. Você também não é. Aí fui no governo, eu permaneci sempre o mesmo. E vejo você também. Você defendeu sempre as mesmas coisas, tanto que pagando o seu preço pela coerência. Da mesma maneira, eu sempre defendi as mesmas coisas. Quem mudou foi o governo. Abandonou a pauta anticorrupção, né, por motivos lá do próprio governo, vários do governo. E eu não. E aí chegou um momento que os caminhos não eram os mesmos e eu saí. Agora, tem daí essa torrente de fake news, traidor, essas coisas, essas bobagens e tal, como se a gente fosse robô ou serve. Eu acho que é uma coisa assim baixa, né? Então a gente fica chateado, evidentemente, com essas distorções, assim como o PT faz as distorções em relação ao trabalho na Lava Jato. Mas acho que o fundamental, né, é a gente ser verdadeiro com a gente mesmo e com as pessoas com que a gente deve alguma coisa, que é a população brasileira. Né? E você ter condições de sustentar a sua posição. Porque assim, eu não consigo ser falso, né, de dizer que uma coisa errada tá certa, uma coisa certa tá errada. E simplesmente, se eu tivesse ficado no governo, com esse abandono da pauta anticorrupção, eu seria cúmplice de coisa errada. Não vou ficar. Aliás, você estava totalmente desconfortável, né, naquela reunião. Naquela reunião fatídica, que ele olha, inclusive, para você, né, mostrava o seu desconforto ali por completo, né? Aquela reunião é uma coisa maluca, né? Porque muita gente viu assim, mas é só isso e tal. Meu amigo, olha lá, assista de novo então, porque se você acha que aquilo é normal, se você acha que aquilo é um governo funcional... É um governo desastroso, que patrocina a confusão, né, ideológico, radical, e que realmente, infelizmente, né, leva a toda essa confusão. Hoje, eu acho que essa eleição agora vai ser um teste à democracia. Porque a coisa está muito polarizada, né? Vai ser uma eleição, como você falou, recheada de fake news, recheada de ataques e até, acredito, de violência. Eu vou te falar uma coisa e eu acho que talvez você, óbvio, você deve ter essa percepção. Já passou pela sua cabeça que se você não tivesse aceito o convite do Bolsonaro, hoje nós não precisaríamos estar discutindo essa terceira via, nós teríamos um candidato e ponto final que poderia salvar o país? Você se arrepende de ter ido naquela casa? Porque eu saí de lá 1 hora antes de você chegar. Eu saí de lá da Barra da Tijuca. A vida não é um filme que você faz lá, volta e muda. Você se arrepende? Não, eu acho que eu me desapontei, como a maioria dos brasileiros se desapontaram. A economia não vai bem, existe esse clima de ódio, existe isso no ar, né? E as eleições estão ameaçadas, não estão? O abandono que houve da Operação
Lava Jato e principalmente a volta do PT, né? O PT está se apresentando hoje como um possível player para essas eleições, muito por conta das falhas desse governo. E o PT vive do mesmo mal, né? Essa ideologia extremada, esse negacionismo, essa tentativa, agora dizem lá como é que é, uma nova história a ser reescrita, uma nova história né? que vai se reescrever. Né? Então, uma coisa absurda. Então não me arrependo, não. Eu acho que eu me desapontei, porque na época eu nunca planejei, né, concorrer às eleições. O que foi na época que eu via que teria uma reação à Operação Lava Jato, né? E aí eu pensei, olha, indo ao governo, quem sabe a gente consegue aí segurar. Né? Se tivesse tido o apoio do presidente, teria conseguido. Mas hoje ele se orgulha de ter acabado com a Lava Jato, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, Frota, é a gente olhar para frente. Certo. O que a gente tem que fazer, né? Você, como parlamentar, agora eu tô na política também. O que a gente tem que fazer? A gente tem que levantar de novo aquelas bandeiras. Defender, precisamos ter... Quando for indicar alguém ao Supremo, precisa ser alguém que tem um histórico de defesa dessas causas anticorrupção. Quando for um PGR, tem que defender a mesma coisa. A gente tem que defender a autonomia das instituições, por exemplo, a Polícia Federal. Sim. Vamos pensar no mandato. Que hoje está aparelhada. Me desculpe falar, mas a Polícia Federal hoje está aparelhada. Não, então, desculpa cortar. Claro. Não precisa me chamar de senhor, não. Qualquer delegado hoje ou delegada que faz uma investigação contra o clã Bolsonaro, contra a situação, é exonerado, é enviado para o Acre, sai do Acre e vai para outro local. Estou usando o Acre aqui porque é um local que a gente sabe que é longe e eu já vi delegados saindo do Rio de Janeiro e sendo colocado lá no Acre para ficar lá e não falar absolutamente mais nada. Foi isso que eu tentei impedir. Essa era uma preocupação sua. Quando eu fiz aquele movimento, o que eu sempre entendi, olha, se começa trocando o diretor da Polícia Federal, sim, você vai colocar em risco a autonomia da instituição. Vamos lembrar lá atrás, uns anos anteriores, quando o Temer foi trocar o diretor da Polícia Federal, colocou uma pessoa ligada a ele e que deu lá algumas declarações que sinalizavam uma proteção em relação a investigações, o diretor caiu. O Temer acabou trocando por pressão da opinião pública. E agora nós estamos no quê? No quarto diretor da Polícia Federal nessa gestão. Além de você gerar uma instabilidade, porque não tem planejamento, claro, né, e programação que se sustente com tantas mudanças, nenhuma das mudanças foi devidamente explicada. E naquele momento eu sabia, olha, aqui para mim foi a gota d'água. Já vinha uma série de situações de desgaste ali com o presidente, né? Mas eu tava me mantendo ali com o ministro da Justiça exatamente para preservar a Polícia Federal. Quando há essa última troca, né, eu já sabia o que ia vir adiante. Falei, não, eu não posso ser cúmplice disso, prefiro sair. E você tem que sair e dizer o que está acontecendo. Não vai sair dizendo, não, tá tudo bem, eu só resolvi agora que eu tô cansado e preciso de umas férias. Claro. Não, você precisa contar ali o que está acontecendo. Agora, o que a gente precisa fazer? Por exemplo, vamos defender lá no Congresso mandato fixo para diretor da Polícia Federal. Sem dúvida. 4 anos, por exemplo. O diretor do FBI norte-americano tem um mandato fixo. Ele só pode ser substituído se tiver uma espécie de uma justa causa, entendeu? Isso mesma coisa aqui. Evita esse jogo de cartas, claro, né, marcadas, inclusive. O Bolsonaro, naquele dia, ele te convida para o STF? Você esperava isso? Não, porque nunca me convidou. Muita gente fala, você sabe disso. Não, nunca teve isso. Fala, o Sérgio foi pro governo, mas pensando um dia em ser ministro do STF. Não, nunca teve um pedido, nunca teve um pedido da minha parte. Claro. Ele até comentou, falou isso depois até publicamente. Certo. Mas eu fui porque eu queria fazer um bom trabalho como ministro da Justiça. Claro. E a gente fez também, né? Fala da questão da corrupção. Mas a gente tinha lá um foco que era em 3 coisas. Consolidar o combate à corrupção, que a gente não conseguiu por conta do presidente. Sim. Mas aí combater o crime organizado, que a gente fez coisas boas. Tá? Aprováramos algumas leis importantes, como a do confisco alargado, a melhoria da arrecadação e venda de bens vinculados às drogas. Fizemos aqui em São Paulo a transferência das lideranças do PCC para os presídios federais de segurança máxima,
que foi um movimento importante para enfraquecimento aqui da organização criminosa. E a gente conseguiu, naquele ano de 2019, houve uma queda de mais ou menos 22% dos assassinatos em relação ao ano anterior, 2018. Várias causas, mas eu tenho certeza que algumas das políticas que a gente adotou lá do Ministério da Justiça contribuíram para essa queda. Então, o meu objetivo era esse, terminar esse período como ministro da Justiça. Claro que se surgisse a oportunidade de ir para o Supremo e tal, quem iria dizer não? Claro. Agora, que eu teria condicionado uma coisa a outra, isso nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu. Claro. Até porque, né, Frota, vamos dizer, se fosse esse meu objetivo, eu tava lá até hoje. Claro. Por que eu ia brigar com o presidente? Ia aguentar, calado. Ia aguentar, troca aí quem você quiser. Claro. Coloca aqui, quiser nomeia o teu filho aqui, alguma coisa. Coloca ele pra mandar. Foi prometido, tá tudo certo. E dá tudo certo. Eu não faço isso. Eu não, como eu disse, eu não me vendo, Antes de entrar no assunto do Lula, eu queria falar contigo sobre a questão do orçamento secreto que a gente vive dentro da Câmara e do Senado também. A emenda do relator, né? Virou uma covardia grande você poder combater e poder, de alguma forma, votar democraticamente ou votar pelo país, né? Com um orçamento secreto. O Centrão, quando eu cheguei lá, Sérgio, eles me chamaram de canto e falaram assim, olha, o vagabundo, assim mesmo, o vagabundo, se ele achar que vai crescer em cima da gente, ele não vai crescer em cima da gente. Sim. Nós vamos dar a resposta a ele. Bom, e na primeira votação que teve, que o vice-presidente Mourão queria colocar, na verdade o Bolsonaro queria colocar, mas pediu que viesse via Mourão, 100 anos de sigilo em cima de uma série de documentações. Eu não entendo até hoje querer colocar sigilo de 100 anos em cima de alguma coisa se eu não cometi nada, se eu não fiz nada, se eu estou correto, para que eu vou querer sigilo, né? E a resposta foi grande para ele lá. Voltou com 464 não para ele, tá? Ele, obviamente, se elegeu com aquele discurso de combate à corrupção, né? Usou você também, trazendo você para fortalecer isso. E aí, em determinado momento, ele fala que jamais iria se aliar ao Centrão e etc. E tal. Hoje está sentado no colo do Centrão, a gente entende isso. Se você, como chegar a ser presidente, porque eu tenho essa percepção e já vi isso, o Centrão, ele estava com a Dilma na quarta-feira e na sexta estava dando o impeachment da Dilma. Sim. Né? O Centrão, ele prova a força dele. Você já se imaginou chegando lá dentro como presidente e o Centrão batendo na tua porta e falando, olha, nós viemos aqui mostrar como é que é o roteiro? Como é que você ia administrar isso na sua cabeça? Em algum momento você deve ter pensado isso. Nós tivemos aqui uma série de presidentes fracos, né? Então a Dilma, no período final ali do governo dela, que ela sofre impeachment, que há esse rompimento do Centrão com ela. O Bolsonaro é refém do Centrão, né? E o próprio Temer, que embora tenha aprovado uma série de reformas, que acho que são importantes, de modernização do país, chegou um momento, depois daquele episódio lá da JBS, que ele ficou também fragilizado e acabou tendo que ceder muito ali para o Centrão. Então é muito reflexo de presidências fracas, né, que acabam tendo que ceder tanto. Eu acho que a democracia é a arte do diálogo. Você tem que conversar com todo mundo, mas você tem que ter um projeto de país para você conseguir liderar. Hoje você tem dificuldade de dizer qual que é o projeto de país do Bolsonaro. Não existe. Qual que é o projeto de país do Lula? O Lula falou que, na verdade, a política econômica é para discutir depois das eleições, né? Falou agora nessa entrevista dele desastrosa na revista Time. Então, você precisa ter um projeto de país. Se você tem um projeto de país, você pode até partilhar poder, Frota, na minha opinião. Então, não é um problema você colocar pessoas políticas em posições chaves do governo, desde que o objetivo não seja fazer como foi feito lá no saque da Petrobras. Certo. Né? Para arrecadar, para obter suborno, e tem que colocar gente que seja competente, que entenda do assunto.
No próprio governo Temer, vamos colocar aqui um exemplo. O Mendonça Filho, que foi nomeado lá ministro da Educação, fez um bom trabalho. Sim. Fez lá a reforma do ensino médio. Conseguiu aprovar aquela legislação, chamou gente técnica para trabalhar com ele e foi uma boa gestão. Então é possível você fazer isso. Agora, você não consegue se você tem telhado de vidro e rabo preso. Então o que a gente tem visto desses presidentes, eles não podem confrontar o Centrão, porque senão eles sofrem impeachment e porque, principalmente, eles têm um telhado enorme de vidro. Sim. Então, as histórias mesmo lá da rachadinha, antes do Lula, a história lá do mensalão. Então você tem uma fragilidade que aí você não tem condições de falar no mesmo nível. Agora, se você tiver uma liderança forte, honesta e que não tem esse rabo preso, você tem melhores condições de dialogar e de debater e de resolver as coisas. Simples nunca é, né? Claro. Porque a democracia poder aqui não é absoluto, não está concentrado. Mas você tem condições de dialogar. O Brasil não cresce há 10 anos. Nós temos aí 20 milhões de desempregados, milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. A desigualdade no país cresceu enormemente, o descaso também, fome, miséria. Nós temos uma situação social no país caótica. O que você pensa sobre isso e o que você poderia mudar para essa situação melhorar no país? O Brasil vem vindo num período de decadência. Hoje a renda per capita do Brasil é inferior à de 2013. Então nós perdemos aí 9 anos, parte do governo PT e parte do governo do Bolsonaro. O país não está crescendo. Claro que teve alguns eventos aí, como por exemplo a pandemia, né, que prejudicou o crescimento, não vamos dizer que não. Mas agora isso já está passando e a gente tem que seguir adiante. E a grande questão que as pessoas colocam, que o Brasil, se ele não fizer as reformas modernizantes, a nossa capacidade de crescimento ao ano não passa, na boa sorte, de 2%, que é muito pouco. Claro. Para você conseguir dar emprego para essas pessoas e para você conseguir fazer crescer a renda dos trabalhadores. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa modernizar a nossa economia. Enquanto essas reformas não são aprovadas, a gente precisa ter esses mecanismos de amparo social, como Auxílio Brasil, ou como era antes lá o Bolsa Família. E eu vinha defendendo que a gente tivesse uma governança específica lá em Brasília, que eu chamei de Força-Tarefa de Erradicação da Pobreza. Sim, eu lembro. Que a ideia ali era o quê? Você trabalhar mais com as causas, né? As causas da pobreza, e não tanto com as consequências. Porque, no fundo, o Auxílio Brasil, ele alivia as consequências, mas as causas permanecem. As causas, às vezes, são lá educação pública, que você precisa ter de melhor qualidade, e aí, se você não tem condições de universalizar de imediato educação pública de qualidade, você tem que ir focando onde mais precisa. Questão das creches, a questão de ensino de trabalho técnico profissionalizante. Ou seja, a ideia dessa força-tarefa seria focalizar essas políticas públicas naquelas pessoas que mais precisam, entendeu? Sim. No fundo, a gente agora tem uma questão imediata a ser enfrentada também, que é a inflação, que não tem nada pior para as pessoas do que essa perda progressiva do poder aquisitivo delas, que afeta principalmente os mais pobres. Então, a gente está numa taxa anual de inflação de cerca de 12%. Né? Esse ano, a inflação está lá estimada muito acima da meta que foi colocada pelo Banco Central, mas pode ser que chegue até muito mais do que está sendo estimado. Né? Pode ser que a gente chegue de novo a 10%. E se a gente não tomar cuidado, a Argentina está logo ali, com inflação de 55% ao ano. E aí você perde o total controle da economia e volta numa situação pré-plano real. Por isso que eu tenho muito receio quando vem, por exemplo, alguém como o Lula e diz: a eleição a gente trata agora e política econômica a gente vai ver depois. Mas espera aí, que é um cheque em branco? Né? Eu acho que tanto o Lula como o Bolsonaro têm essa visão de que eles são mitos, né? Ideias que não podem ser contrastadas, que não podem ser questionadas, e levam o país para um abismo preocupante. O que a gente precisa ter? Transparência nessas eleições, tranquilidade em saber que os resultados vão ser respeitados, mas ter transparência em exigir
dos candidatos que esclareçam o que eles querem do país, quais são as políticas que eles querem realizar, o que ele pensa sobre educação pública, o que ele pensa sobre combate à pobreza, como é que ele vai controlar a inflação. E, infelizmente, a gente não vê isso. É assustador o que está acontecendo nessas eleições aqui no Brasil. E o tema do combate à corrupção? Eu sou o único, né? Eu sou o único que está falando praticamente sobre isso aqui. Sim. Né? Dos demais candidatos, e aqui vou fazer até uma crítica, outros candidatos até da chamada terceira via e tal. Cadê a discussão sobre isso? A terceira via não conseguiu ainda se reunir para jantar. Pois é. Não conseguiu se reunir para jantar e o tempo está passando, né? Eu nem vou usar a palavra medo contigo, porque eu sei que pelo trabalho que você realizou na sua vida toda e pelas coisas que você fez, medo talvez não seja uma palavra, mas receio. Você tem receio que o Lula ele vença essas eleições e que você passe a ser uma figura que será perseguida por Já estão fazendo isso, Frota. É. Aquele procedimento que existe no TCU, certo, de pessoas ligadas ao Lula, teve até o conselheiro, o ministro do TCU, que estava naquela festa que foi dada para o Lula aqui em São Paulo, né, em homenagem ao Lula. Aquele procedimento é um procedimento, para meu ver, claramente uma perseguição, porque não existe nenhuma causa para aquilo. É uma história totalmente estapafúrdia, né? Então, eu, juiz da Lava Jato, na época tinha as grandes empreiteiras que sofreram dificuldades financeiras para depois eu ser contratado 5 anos depois. Sim. Então, uma coisa assim, totalmente meio louca, hollywoodiana. né? Não, é totalmente insana. Para mim já é um sinal de que vem, sim, perseguição. Claro. Essa história de Lula bonzinho aí é pra corochinha, entendeu? Entendi. Vamos falar dele um pouco. Como todos os brasileiros e eu também, de repente o Lula, você faz um trabalho, né? E o Lula, ele é condenado, inclusive, no TRF4, isso, né? Isso. Que chancelou ali o que você tinha falado. E ele fica preso e agora, anos depois, um ano depois, o Lula volta ao início do jogo. Como é que você sente isso? Como é que você vê isso? Isso não te deixa de uma maneira, sabe, assim, frustrado com isso? Como é que foi? Porque eu acho que é uma frustração de todos os brasileiros. Sim, você fez um trabalho e de repente esse trabalho é quase que praticamente jogado fora. Veja, a Lava Jato ela representou uma quebra de uma tradição de impunidade. Então, vou colocar aqui, quem que imaginava um dia que alguém como Marcelo Odebrecht ia ser julgado e responsabilizado pelos crimes praticados ali pela empresa. Tá? Então, não é uma questão pessoal. Acho que foi uma conquista da sociedade brasileira. Aquilo só deu certo porque a gente teve um grande apoio da opinião pública. Sim. Milhões de brasileiros foram às ruas. Sim. Defender a Lava Jato, defender a apuração do caso da corrupção. Não, registro aqui o meu agradecimento, mas como eu disse, não é uma questão pessoal. Claro. Eu acho que foi um avanço institucional. E agora o que a gente está vendo é um retrocesso, reveses, baseado em narrativas que simplesmente não batem. Então, por exemplo, as condenações do Lula, não fui eu só. Eu proferi uma sentença, depois teve o TRF4, 3 outros magistrados, depois teve o STJ, 5 outros magistrados, depois teve uma juíza que o condenou em outro processo, aquele do Cid Atibaia. Sim. E até hoje, Frota, a gente não viu uma explicação substancial do PT ou do Lula sobre a corrupção na Petrobras. Aconteceu, não aconteceu? Foi a teoria da geração espontânea, né? Um crime que não tem autor. E aquela história, por exemplo, do sítio lá de Atibaia. Por que a Odebrecht e a OAS fizeram reformas no sítio sem receber um tostão? Sítio que era utilizado pelo Lula como se fosse dele. Por que fizeram aquilo? Qual que é a explicação? Então, de repente, né, se quer passar uma borracha em tudo, infelizmente com o apoio de parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem, sim, e eu sou uma pessoa institucional, não vou ficar falando em invadir Supremo, ou ameaçar ministro, ou coisa parecida, mas parte dos ministros do Supremo prestam desserviço, né, não só ao anular essas condenações,
mas a proferir uma série de decisões que enfraquecem o combate ao crime. E não só a corrupção. Essa história da execução em segunda instância, que é outra bandeira que a gente precisa retomar para o bem do país, claro, foi um grande retrocesso, soltar todos aqueles criminosos. Fim do foro privilegiado. Fim do foro. Então são coisas assim que a gente tem que levar no Congresso, né? Eu sei que é uma pauta tua também, mas tem que levar no Congresso, a gente tem que defender, claro, voltar a falar sobre isso aí. Né? São pautas que não interessam boa parte da classe política, mas interessam a população. Daí a necessidade da gente vir e continuar falando sobre isso. Tá? E se tudo desandar, a gente pode ver você deputado federal? Não, eu falei que não serei candidato a não será candidato não, deputado federal. Não serei candidato a deputado federal. Sem nenhum demérito, né? Sem nenhum demérito. Claro. Talvez minha esposa seja candidato. Né? Claro que é um trabalho nobre e tudo, mas não está nos meus planos, não. Porque tá com a camisa, tava com a camisa 9. Aí querem dar a camisa 12, vai ficar no banco, não dá. Quer dar 13? Quer dar... União Brasil, vamos construir... 13 não, né? 13 não. União Brasil, vamos construir um novo projeto para o Brasil, convocação 14 de maio, 10 horas. Tá em tudo que é lugar. Deixa eu ver. Não sei se você já tinha visto isso aqui. Você, o Bozelli e o Bivar. Sei. Tá aqui, ó. Você, o Bozelli e o Bivar. Luciano Bivar, deputado federal Bozelli, Sérgio Moro, local no Blue Med Convention Center. Ponta Santos, da Praia, né? em Santos. Santos. O que é? Uma arrancada? Vamos construir um novo projeto do Brasil? É um momento, um evento... Um evento que vocês estão fazendo. Você está partidário, rodando? né? E, no fundo, é para discutir as questões do país, problemas, você está rodando o Brasil, o Estado. Eu tenho visto você com o Bozella. Estou circulando bastante. Tá. Semana passada, a gente teve... a gente foi para Ribeirão Preto, a gente foi também para... semana passada a gente foi ali para... Vocês já foram para vários lugares. Tá, vários lugares, exatamente. Você viajando bastante. E tá tranquilo a aceitação? Como é que tá? Eu nunca tive problema, tá passando algum problema? Não, assim? nunca tive problema. O Ciro problema. Gomes essa semana deu um soco num cara. Ele deu um soco. Não tem tipo, a gente tem sendo sempre bem recebido. Tivemos em Piracicaba. Tá? Eu falo que são guerreiros digitais. São lutadores virtuais. Porque quando a gente chega na hora mesmo H, o negócio muda de figura. E quando a gente vê também esses apoiadores, né, a gente vê que tem uma maior gama, a maioria deles, claro, tem apoiador sincero de Lula e Bolsonaro, mas a maior parte são oportunistas. Né? E aí não é aquela convicção toda de... Tanto que a gente teve esses movimentos aí, essas convocações, e tinha lá muita pouca gente animada. E o que a gente vê hoje nas pessoas em geral, quando fala nessas perspectivas da polarização, ninguém está feliz com isso. Não, ninguém. Né? Ninguém vê Lula ou Bolsonaro como uma solução para o país, como alguém que vai colocar o país numa rota modernizante, com crescimento econômico sustentável, inclusivo. É um cenário muito desolador, na verdade. Vamos falar um pouco das redes sociais. Como é que é com você? Você se incomoda muito com a pressão das redes sociais? Elas ditam para você uma pauta? Ou você toca o barco? Eu vou te falar que eu fui tão atacado nas redes sociais que assim, chegou num momento que eu deletei todas. Eu fiquei quase um ano fora das redes sociais, por causa de uma série de ameaças e xingamentos e uma série de coisas. Foi logo assim que eu saí do PSL. Como é que você convive com as redes sociais? Eu acompanhei você no início, em 2019. A sua rede social era um pouco pequena e ela veio num crescimento. Enfim, como é que você lida com isso? Não, como juiz eu não tinha. Né? Como juiz da Lava Jato eu não tinha rede social. Daí chegou ali, acho que foi abril de 2019. Isso. Eu já era ministro. E a gente estava vendo a comunicação do governo que era muito ruim. E daí eu falei, não, vou abrir aqui um Twitter. Eu lembro. Né? Para eu poder divulgar o que a gente está fazendo no Ministério. Daí fiz, foi crescendo e mantenho até hoje.
tem lá o Instagram também e o Facebook. Né? Mas você fica olhando o que falam a seu respeito? Às vezes dá as uma pessoas olhadinha, te falam, mas te incomoda. Não, tem de tudo, né? Tem tanto pessoal que elogia, como tem pessoal que critica, e tem o pessoal que é ofensivo ali. Então, acho que a rede social... Você lembra aquele desenho, um desenho antigo, né? Provavelmente você vai lembrar, aquele desenho do Pateta. Sim. Do Pateta motorista. Sim. Ele é um cidadão comportado, normal, de repente ele entra num carro, na direção, e ele se transforma num psicopata no volante. Certo. Tem gente nas redes sociais que vira um psicopata. E acha que pode falar qualquer coisa e tal. Agora, eu não sigo, não dito os meus posts, vamos dizer assim, as minhas publicações, pelo que eu vejo na rede social, não. Eu tento ser propositivo, às vezes dou notícia de uma visita que eu fiz. Por exemplo, no sábado, eu tive aqui em São Paulo visitando uma organização não governamental que é a Mães da Sé, certo, que fazem um trabalho incrível, né, em relação a pessoas desaparecidas. Sim, sim. Então foi um evento bacana, a gente foi lá conversar, entender a situação delas, como é que a gente poderia eventualmente ajudar. Claro. Isso independentemente de questão de eleições, coisa assim, né, para a gente poder ouvir, olha, o que falta, o que não falta, para dar visibilidade também a essas causas. Quem faz um trabalho desse muito bacana é a Jovita, mãe do Vitor Belfort. Que a irmã do Vitor, ela sumiu, desapareceu, saiu do trabalho para ir almoçar e nunca mais foi achada. E a Jovita hoje, ela lidera, até mandar um beijo grande para ela aqui, um abraço pro Vitor, que ela lidera essa questão. As suas redes sociais, eu andei pesquisando, e como vem muita coisa e você não lê, eu não quero te deixar aqui sem graça, mas você tem um número de mulheres atrás de você enorme, grande, com todo respeito à sua esposa, tá? Mas essa semana, a Núbia Oliver lançou uma aqui que é o seguinte, elogiando o Sérgio Moro e falou assim, eu pegaria muito. A revelação de quem... Eu tenho um crush pelo ex-ministro da Justiça de Segurança Pública, e adoro ele, enfim. Só para você ter uma ideia, você tem um fã-clube enorme. Olha só. Eu peguei isso aqui essa semana, eu falei, não, eu preciso falar isso com ele, porque não é só de política e não batem só nele e também não elogiam. Aqueles movimentos que te apoiaram muito, como o Vem Pra Rua, né? Vem Pra Rua principalmente... Você ainda estabelece contato com eles? Como é que você trabalha com eles? Sim, inclusive eles tinham... Como é que é o nome dela? Hoje é presente a Celina. Mas é a Adelaide que eu conheço. Adelaide, isso. Adelaide hoje está no MBL. Está no MBL. No MBL, né? Até o Vem Pra Rua tinha feito uma manifestação formal em favor da minha candidatura, da minha pré-candidatura a presidente. Sim, mantém um contato normal. Eles defendem causas que eu acredito. Claro. Eles estão até propondo agora uma ideia lá, 200 mais 200, Sim, defendendo lá que para votação em deputados ou congressistas ou senadores que defendam algumas pautas específicas, algumas pautas éticas, né, importantes, um compromisso formal para que o candidato tenha que assinar e assumir isso para depois concorrer às eleições. Então, não, mantenho, sim. Na época da Lava Jato, eu não tinha esse contato. Sei. Tá? Até porque o juiz tem que ser um pouco mais fechado. Né? Não seria próprio eu ficar interagindo com um movimento que me apoiava. Eu lembro até o Bolsonaro tentando te dar a mão no aeroporto. E aí, aquele dia, lembra? Eu lembro. É inesquecível aquela cena. O Bolsonaro foi lá para te dar a mão, tinha uma série de segurança, mas eu acho que na hora você chegou a reconhecer ele, na hora não? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava falando até com a tua colega, que era, na época, a deputada Mara Gabrilli. Mara Gabrilli. Aliás, tem um livro da Mara aqui que ela me mandou, eu queria indicar aqui, ó, o livro da Mara Gabrilli, tá aqui. Ela me mandou esse livro. Obrigado, Mara, tô aqui com o Sérgio Moro hoje. Vou mandando um abraço para ela. Lei também, Brasileira viu? de Inclusão. Olha só. É o livro da senadora Mara Gabrilli. Desculpa, pode falar. Não, então, até aproveitando aqui o gancho, a minha esposa, né, a Rosângela, ela trabalha muito com essas causas também. Sei, de inclusão. De inclusão, ela sempre foi advogada, vinculada a essas causas de pessoas com deficiência. Perfeito. E pessoas com doenças raras, e principalmente defendendo associações, né, a formulação de políticas públicas
para atendimento preferencial e atendimento às necessidades de pessoas com essas necessidades específicas, né? Então, nesse dia, eu estava no aeroporto e eu tinha conhecido a Mara Gabrilha, tinha estado um dia lá na 13ª Vara, porque tem uma história lá relacionada a Santo André, Perfeito. Né, aquele negócio do prefeito lá. E aí encontrei ela no aeroporto e aí fui conversar com ela. Até que estava conversando com ela e chegava muita gente, né? Tinha um assédio bastante grande naquela época. Ainda tem hoje, né? Mas naquele dia estava difícil conversar com ela. E aí, de repente, terminei de conversar com ela, saí e veio o Bolsonaro. E aí ele chegou e fez uma continência, coisa assim. Eu lembro. Eu confesso que não reconheci ele, né? Mas até onde eu me lembro, eu cumprimentei ele. Da continência só rindo. Mas não. Desculpa. Acho que não apareceu na filmagem ali. Eu cumprimentei. Não aparece na por filmagem. Baixo. Mas pelo que eu me recordo, eu cumprimentei. Pela filmagem que todo mundo viu, o Bolsonaro ficou no vácuo ali. Pelo que eu me recordo, eu cumprimentei. Mas assim, tá, cumprimentei e depois e saí. Ele ficou dias e dias falando, não, depois o Moro me ligou e conversou comigo. Não, eu liguei pra ele, porque daí exploraram o episódio como se eu tivesse sido mal educado. E eu tenho uma coisa que eu não sou mal educado. Claro. Aí eu liguei pra ele, olha, né, sinto pela interpretação, até onde eu me lembro eu cumprimentei. Agora, também não vi naquele dia, né, muita razão pra ficar ali. Não, sem né, dúvida. Eu só cumprimentei e fui. Tava no auge do negócio, na situação. E nem iam explorar isso aí também politicamente, dizendo, você tá lá com... Claro. Eu, na verdade, fui ter uma conversa com o Bolsonaro. Foi no dia 1º de novembro de 2018, depois das eleições, que a gente teve que foi o dia que ele tinha convidado. Eu fui lá conversar com ele. Lá na Barra da Tijuca. Isso, que você disse que estava antes. Eu saí antes. Acho que estava lá o Paulo Guedes e ele, quando você chegou, não foi? Foi, eu conversei, então, eu tava o Paulo lá Guedes. Antes de sair. Isso, daí o Flávio foi lá também. O Sérgio Moro vem aí, melhor você ir embora, sair fora. Olha aqui, ó. Tava te escondendo, então. Eu quero indicar aqui também o livro da Cíntia Chagas, é apresentadora, tem um podcast muito bacana e é uma mulher que sabe falar um português que talvez, acho que até o professor, como é que é o nome? Vila. Não, o outro professor, Pasquale, fica para trás, que é a Cíntia Chagas. Aliás, tem que levar, Felipe, ele nesse podcast dela, que é bem bacana. Quando eu soube que ela era a Cíntia Chagas, desse livro, Sou Péssimo em Português, Chega de Sofrimento, Aprenda as Principais Regras de Português. Fiquei até com vergonha de continuar o bate-papo com ela, depois que ela falou, olha, eu que sou a Cíntia Chagas, tá aqui, ó, Cíntia Chagas, havia ou haviam? Ela já começa assim, entendeu? Tá aqui, ó, essa é a Cíntia Chagas, tá? Ela mandou esse livro também. Eu tenho o livro aqui também, do Felipe Heydrich, aí. Heydrich. Tá aqui, ó. Mandou também esse livro aqui pra gente. Ele conta uma história de vida. Ele foi um grande pastor, né? E, enfim, tomaram dele todas as igrejas e tudo que ele construiu na vida dele de uma maneira muito pesada, agressiva. Envolve muita gente, inclusive da política em Brasília, né? Muita gente que, eu costumo dizer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então tá aqui, ó. Obrigado pelo livro também. Agradecer o pessoal do jornal da Granja News que me colocou na capa, mostrando todo o processo, as coisas que eu faço. Eu vou deixar até contigo. Legal. Se você pegar o avião e dar uma lida, você vai ver a quantidade de coisas que eu tenho feito nesse meu mandato. Olha só, hoje sai uma notícia que é o piso mais baixo. Bolsonaro será o primeiro presidente desde o real a deixar o salário mínimo valendo menos. Tô colocando isso aqui porque eu queria saber, você estava preparado para o debate? Porque você sabe que esses debates, você ia encarar o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes
e mais uma série de pessoas, e algumas até com problemas pessoais contigo, talvez a coisa ficasse emocional. Você estava preparado para os debates? Ia dar uma boa audiência. Não, isso sem dúvida. Eu já tinha comprado a pipoca e o Guaraná. Eu já tinha comprado a pipoca e o Guaraná e convite na primeira fila. Eu já tive com o Lula, já falei com ele lá nos interrogatórios, inclusive, né? Ia ser meio diferente. Mas guardada as proporções, você estava se preparando, estava tranquilo? Claro. Não, eu sou uma pessoa, eu estudo bastante, leio bastante. Sim. Essas andanças também pelo país. Vai te amadurecendo. A parte, acho que mais bacana disso tudo é você conhecer gente diferente. O povo. Ouvir as experiências. Claro. Tem muita coisa no Brasil aí que dá certo, que funciona bem. E também tem muita coisa que infelizmente funciona mal, mas você... É sempre um aprendizado falar com as pessoas. Então essa ideia de você circular o país é para você conhecer as realidades, né, mais proximamente. E claro, a gente tinha lá, tem o pessoal que estava construindo o programa econômico, tinha um pessoal fazendo um programa na área de saúde e tudo, então preparadíssimo, sim, com certeza. Agora, eu acho, Frota, sinceramente, que nem Lula nem Bolsonaro vão comparecer nesses debates. Você acha? Eu acho difícil. Bolsonaro não pode tomar outra facada, né? Ele não vai tomar outra facada. Eu né? acho que... Apesar de que querem soltar o Adélio, você viu, né? Querem soltar o Adélio. Semana passada falaram, vamos soltar o Adélio. Eu falei, será que ele vai dar outra facada pro Bolsonaro poder não ir ao... Porque é impressionante, né? Não, acho que tem coisas que é errado. A gente tem que endurecer também, esse é um ponto importante pro Congresso. Tem que endurecer a nossa legislação penal. É difícil. O pessoal reclama muito do Brasil... O crime, a dificuldade, a própria corrupção, mas também o crime violento é muito difícil. Não, você está coberto de razão nisso. O cidadão, o cara é preso, daí de repente está solto. Esse que cometeu o latrocínio aí, que matou o rapaz lá. O rapaz o matou. Tinha 10 passagens na polícia. Isso. Quantas são necessárias para o cara? Verdade. Chega uma situação que coloca lá preso e... Tudo bem, tem que tentar ressocializar, mas realmente o nosso Código Penal ele proporciona isso. Quem sou eu para estar falando isso para você? Mas você entende que é isso, né? A gente apresentou lá o projeto de lei anticrime, tinha muita coisa boa. Sim. Tem umas coisas boas que foram aprovadas. Claro. Infelizmente, a Câmara, né, parte da Câmara, você certamente não se inclui nisso, mexeu, adulterou parte do projeto. Eu lembro. E até facilitou para a criminalidade. É um absurdo. Não, mas é claro, né? Porque ali dentro a gente sabe como é que é. É um jogo de interesses, é um jogo de poder muito grande e assustador. Porque como eu tenho certeza que você assistiu o Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, no final, ele fala que o sistema é foda, entendeu? É bruto, desculpa a palavra, né? Mas é um sistema bruto, e quando a gente fala do sistema, é um sistema, eu me lembro quando o COAF sai das suas mãos também, entendeu? E todo esse sistema aparelhado, fica difícil de você combater, fica difícil de você lutar por alguma coisa que você acredite que possa melhorar a vida do povo brasileiro, porque está todo mundo meio que junto ali no bolo e na pressão, e é muito grande isso. Eu tenho passado por esse processo dentro da Câmara, a gente vê as votações, sabe? Mineração na terra indígena passa com 360 votos a favor, mais veneno no prato do povo brasileiro passa também, e por aí vai, sabe? É uma sessão de coisas que você às vezes fica pensando, cara, a gente fica aqui sem ter o que fazer. Gente tem uma visão no Brasil que infelizmente ainda prevalece, e é uma visão totalmente errada, de que o criminoso é um coitadinho e é uma vítima da sociedade, né? Quando as pessoas se enganam, e a gente sabe, no mais das vezes, as grandes vítimas da criminalidade no Brasil não é o rico, é o pessoal mais pobre, o pessoal vulnerável, o pessoal que muitas vezes está lá numa comunidade, está dominada pelo tráfico, ou que não tem como erguer a sua voz contra alguém lá que pode ser retaliada. Então, assim, você tem que ter um endurecimento da lei penal. Claro, eu não sou daquele que defende bang bang, né? Bang bang é estupidez. O que você tem que ter é planejamento e inteligência. Claro. Foi o que, aliás, que a gente fez na época do Ministério. Por exemplo, como é que você combate o crime organizado? Você tem que prender os líderes, mas aí você tem que isolar os líderes em prisões,
nas quais eles não possam comandar o crime lá de dentro, que é o caso dos presídios federais. O caso aqui do pessoal do PCC, com todo respeito, né? 2006, aqueles atentados terroristas. Tinham que ter transferido os caras na hora para presídio federal. Não transferiram. E a organização cresceu. A primeira coisa que a gente fez quando assumiu o Ministério da Justiça, gigante, junto com o governo novo aqui de São Paulo, a gente fez a transferência. E aí você mostra, olha, o Estado está aqui, o governo está aqui, o crime não pode compensar. Entendeu? E boa parte hoje que você tem dos crimes no Brasil, especialmente assassinatos, mas roubos de carga, roubo a banco, e eu não excluo a possibilidade mesmo desses crimes menores hoje, dos PIX, a quadrilha do PIX, sequestro relacionado a crime organizado. Entendi. Essas grandes quadrilhas, porque elas dominam, elas dividem territorialmente, muitas vezes, a área na qual vão praticar crimes. E se você tem um pequeno criminoso, muitas vezes esse pequeno criminoso está reportando ali para um médio criminoso que está reportando para um grande. Então você combater o crime organizado, você está levando uma insegurança também para as ruas. Claro. Não é só isso que resolve. Mas você tem que ter uma atitude mais firme. E é que a gente precisava mesmo de um Congresso que fosse mais rigoroso. Sem dúvida. De um presidente da República que tivesse um plano e não fosse apenas um negócio maluco de dar arma para todo mundo, que não vai resolver. Né? E olha ou que seja, no Congresso falta liderança. Tem muita gente, né? Ali, muito sargento, muito tenente, muito capitão, muito delegado. Tá cheio no Congresso. A gente está terminando o programa, tá? Eu tenho lido que você é um soldado. Você falou que você é um soldado, né? Sim. Um soldado seria vice de alguém? Olha, a gente está construindo ainda o nosso caminho lá dentro do União Brasil. Vamos procurar a melhor posição para a gente poder ajudar nessa quebra da polarização. Certo. No fundo, o que nós temos bastante determinado hoje dentro do União Brasil é que o pré-candidato à presidência é o Luciano Bivar. Você acha que dá tempo para a gente quebrar tudo isso, pelo tempo que tem, assim... Outubro tá aí. Você acha que dá? Muita gente fala que nos 45 dias finais aí é que a coisa vai engrossar realmente. Eu espero que sim. Espero que não seja mais um desejo do que uma avaliação real dos fatos. Mas a gente tem que manter a esperança que é possível romper essa polarização. Mas a gente vê que está difícil. O próprio o Dória tem um bom relacionamento com ele. Sim, ele gosta de você. É o candidato do PSDB, mas também está com dificuldade. O partido está hoje, o partido está rachado. É uma confusão, sabe, muito grande. A gente sente isso lá dentro. Infelizmente, o PSDB, que foi um partido que tanto fez pela política nesses 30 anos de PSDB ou mais, decidiu muitas coisas em prol do país. Hoje é um partido que fica muito em cima do muro. Então, como vota o PSDB, o PSDB libera a bancada. E aí libera a bancada, toda hora libera a bancada. Então cada um vota como quer, no que quiser, entendeu? E fica sem uma personalidade. O partido, ele não... Sabe, o PSDB, ele perdeu muito o protagonismo dele. Está tentando, de alguma maneira, reconquistar, mas existem muitas células dentro do partido que complicam isso. Nós temos um apoio aqui da Copenhagen para sua esposa. Eu queria mandar não sei se ela come chocolate, mas tá aí para você. Mandar para ela, Dona Rosângela. Eu queria te agradecer. Tem alguma coisa? Bom, eu sei que tem muitas coisas que a gente poderia estar conversando aqui, mas como eu faço o programa mais curtinho, para também não ocupar, eu queria muito agradecer você ter vindo aqui. Obrigado. Sua disponibilidade. Obrigado. Gostei do que tava falando aqui, gostei do Batman aqui, viu? Queria... Tem o Super-Homem aí? Cadê o Super-Homem? Pega lá o Super-Homem. Tem o Super-Homem. Tem um Homem de Ferro ali. Tem um Homem de Ferro. Esses dias eu fiz uma piadinha do Homem de Ferro? Na rede social, me detonaram ali, viu? Hoje a gente não pode falar mais nada. Não pode falar nada. Fiz uma Qualquer coisa que você fale... Fiz uma brincadeira porque o sobrenome da parte da minha mãe... Minha mãe é descendente de alemão. Tá. E da minha mãe é Stark.
Ah, o Tony Stark. Daí a gente fez uma brincadeira lá, nossa, mas os fãs do Tony Stark já vieram. Não, acho que até não. Na verdade é que tem esses grupos de hater, né, de bolsonaristas, a ONG dos Homens de Ferro. Porque hoje tem ONG pra tudo. Qualquer coisa que você fala, você pode... Tá onde esse super-homem? Não, mas nem se preocupa. Não, mas tem um super-homem. Tá onde? Nem se preocupa. Tá aqui onde? Achei. A gente da época... Não tá lá dentro? Ia pra Paulista e tinha um ministro do super-homem na Paulista. É verdade. Mas tem aqui, ó. Vamos pegar... Aqui, ó. Esse aqui é... pra ninguém... Não, mas esse daí é... Aqui, ó. Esse daí é... Eu nem sei se o ator até infelizmente faleceu, né? Mas... Pantera Negra. Black Panther. Bom, digo Sabe que eu gostava bastante na minha adolescência, de GB. Lia bastante GB da Marvel, da DC Comics. E o teu personagem preferido qual que é? Meu personagem... Eu gostava muito do X-Men. Na época a gente chamava até de X-Men. Eu gostava muito do Zorro. Do Zorro? Então tá bom. Bom, Sérgio, quero te agradecer de verdade aqui. Obrigado pelo seu tempo. Quero que Deus te proteja na sua caminhada, que você tome as melhores decisões na sua vida, seja o que for que você escolher. Você está cercado aqui por 2 amigos que eu gosto muito. Um é o Luciano Bivar, o outro é o Bozella. Aliás, o Bozella vai dobrar muito comigo em várias cidades, pelo menos umas 200 cidades. Eu vou levando o nome dele como federal, porque eu vou sair para deputado estadual, né? Eu vou ficar aqui na Alesp, então a gente vai dobrar muito junto, assim, eu e o Bozella vamos fazer muitas cidades. Bacana. Entendeu? Bacana. Eu gosto muito dele. Te desejar sorte na sua caminhada, agradecer ao Felipe, agradecer ao Bozella também, sua esposa. E o microfone é seu aí para você se despedir do nosso público aí. Não, mais uma vez aqui, obrigado. Foi um prazer ter vindo aqui no programa do Frota e ter essa boa conversa. Mais alguns meses a gente vai ter tudo definido, né? Exatamente. Mas o importante, aquilo que eu falei no início, a gente tem que manter a coerência do discurso. Né? E aquele que foi o juiz da Lava Jato, né? Não estou falando em terceira pessoa, não. Depois do ministro, e agora está nessa condição aqui, nesse ano 2022, é a mesma pessoa, sempre defendia a mesma coisa, combate à corrupção, combate ao crime organizado, a gente tem que cuidar das pessoas, né? Tem que buscar amparar aqueles que mais precisam, como sem dúvida. Esse exemplo aí da gente visitar o pessoal das Mães da Serra, as pessoas desaparecidas, as causas lá da minha esposa, pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, ou seja, acho que esse é o papel, né, que a gente tem que ter dentro da vida pública, de amparar aqueles mais vulneráveis e acabar com uma chaga que a gente tem no país, que é essa criminalidade elevada, inclusive de colarinho branco. Perfeito. E aí faz parte da corrupção. Então essas são as minhas bandeiras, né, que a gente sempre vai sustentar, independentemente das nossas circunstâncias. Esse foi Sérgio Moro. Quero aproveitar antes de acabar, tá no finalzinho do programa, agradecer ao HC FAMEMA, né, que é um hospital que, enfim, combate o câncer. A gente tem ajudado muito, eles me mandaram aqui essa homenagem. Quero agradecer, mandar um abraço para todos os médicos. A gente investe muito nos hospitais que combatem o câncer, até o câncer infantil também. E obrigado ao pessoal do FAMEMA, esse hospital em Marília, tá aqui, ó, recebi. Obrigado. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta. Esse foi Sérgio Moro. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço grande para todos e que Deus proteja vocês. Valeu.